A constelação familiar é uma ferramenta terapêutica que nos auxilia em encontrar a causa, a raiz da questão trazida, a raiz do problema. Então, quando a pessoa vem até o terapeuta trazendo uma questão, por exemplo, de relacionamento afetivo, muitas dificuldades nos relacionamentos afetivos, um padrão de relacionamento tóxico, um padrão de não conseguir manter um relacionamento, de não conseguir proximidade com a pessoa desse relacionamento, ou uma dificuldade nos relacionamentos familiares, com pai, com mãe, no contexto familiar como um todo, ou específico com filhos, uma dificuldade com filhos, dificuldade de dependência emocional, dependência alcoólica, vícios em outras substâncias. Então, todas essas questões a gente consegue, através da ferramenta das constelações, chegar e encontrar o que está ocasionando o problema, porque geralmente a gente olha para o problema. Então eu olho para o meu companheiro, para o meu esposo, vendo ali um comportamento inadequado, vendo ali algo que eu não gosto. Mas por quê? Qual é a motivação para que eu esteja, para que eu sempre esteja, ou para que eu esteja participando daquela situação? Então, de onde vem? Qual é a origem dessa questão? Então, problemas profissionais, pessoas que não conseguem se posicionar no mercado de trabalho, não conseguem sair da casa dos pais, morar sozinho, ter a sua independência financeira, a sua independência afetiva. Então são várias questões que a gente consegue tratar, olhar através da visão sistêmica. Então, a constelação é uma ferramenta para identificação. Mas por que ela é tão poderosa? Porque além de identificar, a gente atua num campo vibracional. Então, todos nós estamos dentro de um campo de informação. E a ciência, estudando, chamou de campo mórfico. Então, dentro dessa teia de informações, quando a gente localiza a causa e faz um movimento, a gente consegue reverberar em todo o sistema. Então, por isso ela é muito forte, por isso ela traz muitos benefícios. Mas a constelação em si é apenas uma ferramenta, é uma metodologia para que ela realmente seja eficiente, para que ela realmente seja eficaz e atue e trabalhe na questão. Vai depender de dois pontos muito importantes. Primeiro, o profissional que está realizando a técnica. Ele tem que ter conhecimento e embasamento suficiente para que ele possa conseguir mapear aquele campo, entender as informações daquele campo e conseguir conduzir aquele cliente para um lugar melhor. E aí a gente entra no segundo ponto. Essa pessoa tem que estar disponível para fazer o movimento que é necessário. Então depende do terapeuta e do cliente. O terapeuta tem que ser um bom profissional especializado, que conhece a ferramenta bem, tem a sensibilidade, o conhecimento, a experiência para sentir e interpretar o campo e ajudar o cliente no processo de fazer o movimento.
Porque quem faz o movimento não é o terapeuta, é o cliente, é o campo dele, é a vida dele. Se você está trazendo para mim uma questão muito profunda de dor, de um problema relacionado ao seu campo afetivo, não sou eu que vou movimentar. Eu consigo te conduzir a enxergar a causa por que você está vivendo aquilo e por que aquele mesmo padrão se repete na sua vida. Esse é o papel do terapeuta. Conseguir enxergar aquilo que o cliente não consegue ver através de uma ferramenta, que no caso a gente está falando das constelações. Então as constelações elas servem para isso, para trazer luz, trazer clareza e mostrar aonde realmente está, porque às vezes a gente está olhando para um lado e a questão é muito mais profunda. Então, encontrar a raiz é a finalidade das constelações. Aí vai o terapeuta ajudar o cliente no processo de fazer o movimento necessário. Só que quem faz o movimento é o cliente, é a pessoa que está trazendo a questão, é a pessoa que está sendo constelada. Quando ela faz o movimento, esse movimento é quântico, ele atua no campo, ele reverbera em todo o campo. Então, existe um tempo de reverberação que não é algo que a gente possa medir e não existe uma padronização. Ele pode reverberar durante muito tempo. Tenho clientes que depois de um ano voltam que reverberou em alguma outra área ou como consequência daquilo que nós movimentamos num campo sistêmico. Então existe uma reverberação muito grande. E o que é mais lindo que eu acho, que eu interpreto assim nas constelações, é que quando uma mulher faz esse movimento, ela movimenta gerações. Ela consegue curar gerações. Então toda a sua descendência, a partir do movimento que ela faz, é impactada e começa a transformar. Então, uma mulher que já tem filhos, por exemplo, e ela constela uma questão individual, um problema seu, a gente nunca constela um problema de outra pessoa. A partir da constelação que eu trabalho em mim, isso reverbera nas pessoas. Então, quando eu faço a constelação, uma mulher faz, isso reverbera em todas as gerações para frente e para trás. As gerações anteriores também sentem, só que cada pessoa tem o seu livre-arbítrio, então o movimento é individual. Eu sou impactada pela constelação que a minha mãe fez, só que eu só movo, eu só reverbero em cima desse movimento se eu quiser. Então eu recebo o impacto e eu tenho o livre-arbítrio de corrigir a rota ou me manter nessa rota. Então, uma mulher quando se cura, ela cura gerações. Ah, mas eu ainda não tive filhos. Ótimo, porque as próximas gerações já vão vir livres desse emaranhamento no qual você está trazendo, que não é seu também, é do sistema. Aí você fala assim, a culpa então é dos meus pais. Não tem culpado. Porque os seus pais também herdaram dos pais deles, que herdaram dos pais, e assim sucessivamente. A gente vive uma herança ancestral. É por isso que muitas situações da nossa vida, a gente não consegue falar assim, eu não tenho histórico na minha vivência, na minha biografia, não tem nenhum fato que justifique isso. Por exemplo, uma crise do pânico que se instala, uma crise, um transtorno de ansiedade que a gente tem, de repente uma depressão que abate. Mas aconteceu algo significativo? Às vezes não. Ele é sistêmico, ele veio vindo e progredindo e não é seu. E aí você não consegue entender da onde vem aquela tristeza, de onde vem aquela dor tão profunda.
Por quê? Porque ela vem de um emaranhamento lá de trás. Então, a função das constelações é exatamente isso. E outro ponto assim que é bastante... as pessoas têm muitas dúvidas é sobre constelação individual e constelação em grupo. Qual é a diferença? Basicamente, é só o formato. Quando você está em grupo, você tem outras pessoas participando e constelando junto. Então, se eu estou trazendo um tema, eu tenho pessoas que vão representar, ajudar a trazer luz para essa questão. Então, existem outras pessoas participando, escutando e acompanhando todo o processo. E quando a gente trabalha na individual, nós temos algumas ferramentas que nos auxiliam. Uma delas são os bonecos. Então a gente usa bonecos representando tanto as pessoas como as questões. Eu quero constelar o medo que eu sinto de me expor, de olhar para as pessoas, de conversar, de colocar minha voz no mundo. Eu vou representar e a gente vai entender a origem dessa questão. De onde vem esse medo, essa fobia que você sente? Eu não consigo tomar decisões, eu preciso tomar decisões e estou sempre insegura, não me sinto confiante para resolver, tomar uma decisão. Quando eu tomo, eu fico com medo que eu fiz alguma coisa errada. A gente vai constelar usando ferramentas, âncoras, para nos guiar enquanto terapeutas, para que o campo se abra, se manifeste, traga à tona porque a origem daquela questão, para que a gente possa conduzir o nosso cliente num processo de cura, de transformação, de mudança de padrão. Eu estou num padrão onde eu não desejo. Então as constelações, elas são utilizadas para praticamente tudo. Desde problemas de saúde. Então eu tenho uma dificuldade, um problema de saúde que eu gostaria de entender, de conhecer a origem. Por quê? Porque toda doença começa no plano sutil e depois ela se materializa no físico. Então, a partir de um plano sutil, de algo que não está legal, que vai aumentando e se materializa dependendo a que essa questão está ligada, uma questão que é uma questão emocional no sutil. Então, aonde essa questão emocional estiver ligada é o órgão que vai ser afetado, né? Um problema na tireoide. Então, o que é um problema na tireoide? A tireoide é a glândula que representa a nossa comunicação, tá aqui na comunicação. Aonde eu não consigo me expressar, aonde eu me sinto tolhida. Então, nós vamos entender e chegar na origem. Então, desde há processos de doenças, processos de relacionamento, tanto afetivos, familiares, sociais, porque, na verdade, os problemas de relacionamento, eles se repetem, se reproduzem em todos os âmbitos. É que a gente tem maior atenção nos relacionamentos afetivos. Então, eu não me sinto vista pelo meu marido, ele não liga para mim, ele não me olha, eu não me sinto amada, eu me sinto insegura. Mas se você for observar o seu comportamento, você tem o mesmo padrão em relação aos seus amigos. Você se sente insegura, você acha que você de repente não é a pessoa que eles gostariam de estar ali todos juntos. No seu trabalho você sente insegurança em mostrar aquilo que você sabe, todo o seu potencial. Então, quando a gente olha, a gente percebe que existe um padrão que se repete em várias áreas da nossa vida. Então, tanto a gente pode constelar questões de saúde, questões de relacionamentos, questões relacionadas à compulsão,
E quando a gente fala de compulsão, a gente está falando de compulsão alimentar, a gente está falando de compulsão por sexo, compulsão por jogos, compulsão por álcool, por outras substâncias. Tudo é vício. E compulsão por pessoas, que é a dependência emocional. Então, na compulsão, a gente entra num nível de vícios, dependência. Tudo isso está dentro do campo das dependências. Então, tudo que for em relação à dependência, a gente também consegue olhar pelo campo sistêmico. Nós conseguimos olhar questões profissionais, questões financeiras e questões empresariais. Também é possível olhar esse tipo de questão. Eu vou falar aqui, estou falando aqui das questões mais comuns, que são dúvidas que as pessoas têm. O que eu posso constelar? Então, saúde, relacionamento, campo profissional, carreira, transição, dificuldades, medos, fobias, dependência, são várias questões e questões empresariais, é isso que eu queria falar, as questões de empresas. Então, várias questões empresariais também é possível constelar. E deixando claro que as constelações é uma ferramenta onde exige muita técnica, conhecimento e experiência do profissional. O profissional tem que saber, conseguir interpretar, ter a sensibilidade e depois conseguir conduzir o cliente. Porque quem faz o movimento é o cliente. Quem traz a questão é que faz o movimento. E também, eu sei que existem muitos profissionais prometendo uma constelação resolve sua vida. Isso é balela, isso é mentira, isso é ilusão, é viver no mundo da fantasia, querer uma fórmula mágica. Não existe isso. Fuja de qualquer profissional que te ofereça esse tipo de serviço. Ah, você vai fazer uma constelação e vai resolver a sua vida. Uma constelação mágica. Não existe isso, né? Nós temos diversos processos, a gente passa por várias fases na nossa vida. Dentre essas fases, muitas experiências. Não tem como uma única constelação resolver tudo isso. Isso seria mágica. Não existe. Então, o que acontece? O processo da constelação, ele abre sim um campo, ele movimenta esse campo, mas a partir dessa movimentação, eu preciso me movimentar. Eu preciso conseguir fazer o movimento. E aí esse movimento depende de cada pessoa. Cada pessoa tem um tempo, cada pessoa tem questões diferentes. Cada pessoa é única. É de pessoa para pessoa. Mas a gente tem que olhar para isso tudo, para não ter julgamento. Porque senão a gente entra no julgamento, começa a me julgar. Será que eu não sou boa o bastante porque a fulana disse que fez, o ciclano fez e o ciclano já resolveu, e o Beltrano fez e o Beltrano aquilo e eu ainda... Não, cada pessoa é um processo. Você não sabe a história daquela pessoa. Você não sabe o contexto familiar que ela vem, as experiências que ela viveu. O seu é diferente. E você tem o seu processo, o seu caminho. Então, a constelação vem como um meio mais rápido de identificar, ao contrário da terapia convencional, que você passa ali anos e anos e anos e anos e anos e anos falando para, em algum momento, ter um despertar e entender o que está originando tudo aquilo. Ah, então foi isso, lá atrás aconteceu isso, que aconteceu aquilo, que aconteceu aquele outro. Só que também você fica dentro de um contexto biográfico. Se a questão não for de ordem biográfica e for ancestral, tiver ligada à sua ancestralidade, se for uma questão transgeracional, numa terapia convencional você não identifica. Além da terapia convencional demorar muito tempo para chegar à luz de uma questão, até que você tenha um insight, consiga perceber, ela não necessariamente vai encontrar a causa. Porque o que a gente percebe trabalhando com as constelações?
que a maioria das causas está na nossa ancestralidade. São questões transgeracionais que são desencadeadas lá atrás e vêm evoluindo. Então, eu posso até ter algo na minha biografia, alguma experiência, alguma coisa que eu vivi. Mas eu tenho questões mais antigas que estão lá de trás que me levaram a viver isso nessa minha biografia, eu ter essa experiência, percebe? Que a origem está mais atrás. E numa terapia convencional você não consegue chegar nisso. Mas ela, na maioria das vezes, ela não consegue transcender, virar a chave, ir além. Por quê? Porque ela está presa numa dinâmica anterior. Então ela entendeu a dinâmica biográfica, mas ela não tem entendimento, ela não enxergou e não desemaranhou a relação que existia anterior, a origem do problema. Então é mais ou menos assim, imagina que você chega na sua sala e está tudo molhado. Aí você vai e enxuga a sala. Você resolveu o problema? Não, porque você não sabe de onde está vindo. Aí no dia seguinte você volta molhado de novo. Passa mais um tempo, você volta molhado. Por quê? Porque você não está entendendo, buscando a origem, da onde vem aquela água. E às vezes é uma infiltração pequenina. Conforme você não olha, você não localiza, você só fica passando o pano e enxugando o chão, aquilo pode estourar. Era uma infiltração, de repente a parede vem abaixo. Então é o exemplo que eu dei de que tudo começa no sutil, com um sentimento, é no mundo emocional que as coisas startam. Então ele tá lá, é um vazamento pequenininho, né? Uma infiltraçãozinha. E você não tá olhando, você só vê a parede manchada, vai lá, passa massa e pinta de novo. Passa massa e pinta de novo. Até que ela não aguenta mais e ela desmorona. É onde vem pro físico, são as doenças físicas. Então toda doença tem um cunho emocional, ela tem um fundo emocional. Se você buscar a raiz, tem um fundo emocional. Então, se você quer tratar alguma doença fora a medicina convencional, você deve buscar a origem, para que realmente você tire esse foco de infiltração. Aí sim você vai conseguir estancar e resolver o problema. Eu espero ter esclarecido as dúvidas sobre o que é constelação, como funciona, como é feita, a diferença entre constelação individual e em grupo. Espero que isso tenha trazido um pouco de clareza para você sobre essas questões. E se você tiver ainda alguma dúvida, tem um botão aqui do WhatsApp, clica nesse botão e manda mensagem para mim, que vai ser um prazer enorme poder te receber e responder as suas dúvidas em relação a essa terapia tão rica que tem transformou a minha vida. Foi através desse processo que a minha vida se transformou e vem se transformando todos os dias, e eu vejo isso acontecer nas minhas clientes. Então, nas minhas clientes e nos meus clientes. Em todas as pessoas que eu atendo, eu vejo a transformação, o quanto isso é curativo. Então, se você tem alguma questão, clica no botão aí do WhatsApp, me chama, ou já clica direto no botão, aproveita, já reserva a sua data, o seu horário, já faz a sua agenda e vem constelar.